A jornada da vida cristã, eu quero te dizer isso, é uma jornada completamente cercada pela certeza. Comentando sobre isso, a primeira certeza que você tem em relação a essa verdade é que Deus, olha só, Ele nos libertou. Você creu na libertação que Deus te trouxe? Ação assim na nossa face, olha, todos que são guiados, dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que mostra para mim que pela visão de Deus, um verdadeiro filho dele se entrega à direção dele. Nossa jornada com Deus é completamente iluminada. Ela é clara. Aquela rocha que pode bater o vento, a tempestade, as situações, e a gente permanece em cima dela inabalável. Todo sentimento de medo, você sabe, não vem de Deus. Porque o medo é antagônico à crença, à fé. Fé é a certeza de coisas que se esperam. Engraçado porque ele repete isso mais de uma vez. Quer ver uma coisa? Vai aí, ó, verso 17. Ele agora falando dos justos. Falam de todos aqueles que temem a Deus. Verso 17. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas... Verso 19, muitas são as aflições do justo. Fala assim, é o nosso caso. Mas olha, mas o Senhor de todas o livra. Então, gente, o Evangelho do Senhor Jesus é a maior certeza que já existiu e existe, e é mesmo. É a certeza de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele. Isso é fato, consumado, estabelecido, eternidade nisso aí, gente. Para o resgate do homem, hoje pela manhã eu falei sobre isso, para a redenção, ele pagou um preço por mim e por você, para que toda a certeza dele, do caráter dele, do comportamento, fizesse parte da tua vida também, uma vez que eu escolha isso. Diga aleluia. É isso. Então a jornada da vida cristã, eu quero te dizer isso, é uma jornada completamente cercada pela certeza. Não estou dizendo que durante essa nossa jornada a gente não tem uns sentimentos estranhos, muitas vezes batam medo, ou uma coisa assim, meio, e agora? O que eu vou fazer? Eu só estou dizendo que a jornada nossa com Deus é de certeza. Está baseado na verdade, e todos aqueles que andam na verdade serão abençoados. Vai fazer um noves fora da vida e as coisas vão acontecer. Lembra que há pouco tempo eu li um verso, eu quero ler com você em Romanos, capítulo 8, e volto a colocar isso no seu espírito, no nome do Senhor Jesus. Nós conhecemos, sabemos que todas as coisas, verso 28, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É um verso muito, muito tremendo. Ou eu creio ou não creio. Sabemos que todas as coisas... Pastor, mas olha, eu estou passando uns negócios aí que está mais para eu ir para o chilindró do que outra coisa, hein? O negócio está fervendo. Estou sentindo fogo aqui na minha nuca. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles, o quê? Eu já dei esse conceito aqui para você, que amar a Deus não é dizer que o ama, é se comportar. O meu comportamento prova se verdadeiramente eu amo a Deus. Qual é o meu comportamento? É viver na base dessa certeza, dessa verdade. Deus vai olhar, está firme comigo, esse me ama. E o que é mais legal é a segunda parte, que diz lá daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em outras traduções fala daqueles que se adequam, ou daqueles que escolhem o propósito de Deus. Veja, tem sempre a escolha do homem, então a segunda parte é de valor. A primeira parte acontece sim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que escolheram verdadeiramente andar com Deus. Diga aleluia. Nós temos que tomar um cuidado muito grande para não colocar versículos em determinadas coisas,
diferentemente do nosso comportamento. Eu venho ensinando isso aqui na igreja, na escola bíblica, a gente fala isso demais, né? Eu sou mais que vencedor, é verdade? Mas eu tenho que mostrar na prática isso. Porque não adianta eu fazer umas declarações, quando na verdade eu não tenho colocado a base dessa palavra como a minha convicção diária. Então não vai dar certo, gente. Não vai funcionar. Posso fazer centenas de declarações da verdade, mas na prática eu não vivo a verdade. Vai funcionar? Pergunto eu aos queridos amados dessa igreja. Não. Não vai funcionar. Então, preste bem atenção, porque Deus ele não é doidão. Porque tem um bocado de crente aí que declara uma opção de coisa, mas nada acontece na vida deles. Tem alguma coisa errada. Claro que tem. A palavra, gente, não pode ser desassociada de um comportamento que escolhe ela. Isso é que eu quero dizer para você. A gente está falando sobre ser bem-sucedido, então vamos a Tiago de novo. Nós vemos isso quando Salomão disse lá, aqueles que temem a Deus, isso é um comportamento prático, é a palavra sendo exercida nas atividades nossas do dia a dia, de segunda a segunda. Veja de novo Tiago, 1º capítulo, verso 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, ou seja, aquele que escolhe, essa lei que é lei da liberdade, que alguém diga amém, e nela persevera, ou seja, nela vive, nela põe em prática, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. O que está escrito? Será bem-aventurado no que realizar. Em outra tradução diz, será bem-sucedido. Serás próspero no que realizar. A questão, gente, não é a gente ter o nome de Deus, a questão é a gente exercer na prática o que Ele pede, aí tem a mão dEle. A escola bíblica na igreja do pastor André, a gente estava conversando sobre isso, e eu estava dizendo para o pessoal, olha gente, você quer o favor de Deus e a mão dEle sobre a tua vida, então faça o que Ele te pede. Aí a mão, o favor, a graça estará sobre a tua vida. Aí as coisas acontecem. Nada vai faltar. Está dando para entender isso aí? Muito bem. Então veja, em relação então ao nosso viver com Deus, na base dessas certezas, pelo menos 4 eu quero falar com você a respeito disso rapidinho, comentando sobre isso. A primeira certeza que você tem em relação a essa verdade é que Deus, olha só, Ele nos libertou. Você creu na libertação que Deus te trouxe? Aleluia! Você é uma nova criatura hoje? Eu também sou. Então, se Deus nos libertou, Ele tem a responsabilidade. Ouça bem, Ele tem a responsabilidade, é dEle, de nos guiar, de nos dirigir, de nos conduzir. Que alguém diga amém. Mas essa responsabilidade, ela funciona quando eu me entrego à sua direção. Porque Ele não vai me pegar pela gravata e me arrastar para onde eu não quero ir. Ou se eu não tenho um coração totalmente voltado para Ele, não tem como Deus me agarrar. Mas olha, eu fiquei surpreendido, eu tenho meditado um pouquinho sobre essa questão, que eu tenho dado aula sobre como ser dirigido pelo Espírito de Deus. Romanos, abra lá 8, verso 14, diz lá que todos que são guiados ou conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que eu fiquei estarrecido é que é uma declaração enfática, é uma declaração assim, chapada. É uma declaração mais do que convicta. Paulo escreve pela inspiração de Deus e dá essa declaração assim na nossa face. Olha, todos que são guiados, dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que mostra para mim que pela visão de Deus, um verdadeiro filho dele se entrega à direção dele. Sem dúvida alguma, não é uma questão de eu ficar brincando na minha jornada da vida. Ora eu fico com Deus, ora eu separo, ora eu não quero mais, ora tal, ora eu desapareço, não, agora eu vou tentando. Não está escrito isso, tanto é que o inverso não é verdadeiro. Será que todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus? Não, mas deveriam.
Uma vez que Deus tem uma visão de nós como filhos, serem pessoas que são guiadas por Ele. Que alguém diga um amém nessa noite. Veja como isso é legal. Ele sabe, Deus sabe que nessa vida, se eu me entrego à condução dEle, eu serei edificado. Ele está construindo uma boa obra e Ele vai terminar. Essa é a certeza que eu estou falando para você, inabalável, da qual Salomão falou que aqueles que temem a Deus, com certeza, esses aí serão bem-sucedidos. Aleluia! Quantos anos nós temos ainda pela frente? 9 fora 9. Ih, pastor, tem pouco, hein? Outro dia eu cheguei à conclusão que eu não posso mais dobrar a minha idade. Rapaz, o negócio está ficando feio. Quantos aqui levantariam a mão e dizem assim, pastor, eu posso dobrar a minha idade ainda? Levanta a mão. Que beleza. Rapaz, Augusto. É isso aí, meu irmão. Senti fé no rapaz, hein? Senti. Rapaz, a fé que tu tens, tem para ti mesmo. E vai fundo, meu irmão. O bispo lá, em Bom Sucesso, ele sempre disse que ele vai viver 120, né? Eu não sei se ele tem aumentado, né? Mas... Bom, pastor... sei lá, vamos fazer esses cálculos aí. O que me resta, ou o que ainda falta muito, eu quero ver a obra de Deus na minha vida sendo completa, tendo uma vida bem-sucedida. Aleluia! Com certeza, estou nessa também. Eu estou tranquilo, mas preste atenção nisso, porque Ele nos libertou para nos guiar e nos conduzir. Numa jornada que eu digo para vocês que é a jornada mais doida, onde as pessoas vão tateando, tentando chegar, tentando escolher alguma coisa para ver se constrói. E há um desequilíbrio, há uma perturbação muito grande nisso, porque não tem base de convicções de verdade, não funciona. E aí não vai chegar, realmente não consegue chegar. Então, quem anda com Deus... Quem anda com Deus, presta atenção, não anda na base da insegurança, é isso que eu quero te dizer. Boa. Repita. Quem anda com Deus não anda na base da insegurança. É isso aí. Anda na base da certeza. Então Deus nos mostra a direção e nós temos que segui-la. É a mesma escolha que Ele falou lá em Deuteronômio. Nós vimos isso. Escolhe, rapaz, é aqui. Fica aqui com a minha verdade. E você será abençoado, você e a sua descendência. Está escrito isso lá. Então não dá a andar com Deus, querer andar com Deus sem seguir a sua direção. Não dá. Realmente esse é um assunto ainda, vamos dizer assim, meio perdido no meio da igreja, que na escola bíblica a gente sempre ensina isso, né? Pastor, mas eu sou da igreja agora. Jesus me salvou. Amém. Mas, meu irmão, Jesus te salvou, mas nós temos uma jornada de vários anos. E agora? Como será a minha vida? Depende da minha escolha, mas a pessoa nem sabe disso. Então não tem como eu escolher algo e pedir a Deus para abençoar. Veja, tome cuidado que de repente você está aqui ouvindo isso. Isso pode estar acontecendo direto na sua vida. Eu escolho, eu quero, eu decido, é melhor para mim assim, e falo, me ajuda. Senhor, põe a tua mão e me abençoa. Aí Deus vai dar uma olhadinha, quem é? Qual é o número desse menino? Número não, ele tem nome, rapaz. O nome dele é Elinho. Ok. Deixa eu ver. Está no meu plano? Não. Ih, está pedindo para abençoar? Vai ser difícil. Vai ficar difícil. Então vamos fazer o seguinte, atenção, São Pedro, concede a ele a minha misericórdia. Pegou agora, hein, pastor? Pegou mesmo. Deus ama a nós tão sobremaneira que mesmo errado, Ele nos concede a misericórdia dEle. E é isso que acontece. Tem muito crente vivendo mais da misericórdia do que verdadeiramente das bênçãos de Deus. E misericórdia, gente, para muitas pessoas que estão na igreja há anos, porque estão fora do caminho, estão fazendo e pedindo a Deus para abençoar, são livramentos assim que Deus vai lá, a misericórdia dele é tão grande que livra o sujeito de ser destruído, vai livrando. Mas de construção mesmo não tem nada, porque eu quero escolher o caminho errado. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Está todo mundo com os olhão em cima de mim? Ó Senhor Deus Todo-Poderoso,
Ilumina o povo dessa igreja. Graças a Deus você tem ouvido muitas verdades. Porque, olha, eu vou dizer, essas verdades vão te levar longe. Os dias são piores, gente. Os dias são complicados aí fora. Nós sabemos disso. A degradação do ser humano, das coisas. Está ficando tão ruim. É claro, não tem certeza de nada, mas você tem uma certeza. Segunda certeza, rapidamente, a respeito dessa jornada. Nossa jornada com Deus é completamente iluminada. Ela é clara. Sabe, Deus não faz uma conversa comigo para me enganar. Ele conversa claramente comigo. Olha, Elinho, o negócio é o seguinte, é assim, assim, assado. Está aqui, está bem claro. Ele expõe as coisas claramente. Deus ele não usa assim de determinados maneirismos ou situações para que ele tente me conquistar e depois ele vai falando, olha, não é bem assim, mas olha, é isso aqui, aquilo outro e tal. Às vezes as coisas que são vendidas para nós aí nesse mundo, né? Assim, situações, é assim, passam a pinta de uma coisa maravilhosa, né? Aí quando você entra, estou lascado. E agora? Ninguém me falou isso, aquilo outro e tal. Não, rapaz, mas olha, pronto, está enrolado. A obra do engano é a obra de quem? Deus é claro. Deus ele é mais do que explícito, está aberto, a sua palavra está aqui. É só nós lermos e crermos nela. Diga aleluia. Hoje de manhã eu estava compartilhando sobre essa questão de saúde. Deus disse assim, eu sou o Senhor que te saro. Ele não faz isso para a gente se aproximar e dizer assim, olha, eu estava falando isso aí, mas de vez em quando, sabe como é que é, né? Vai falhar. Que negócio é esse? Se ele disse que ele sempre foi, ele é e será aquele que nos sara. Oh, gente, isso é muito maravilhoso. Se ele disse que foi a provisão, ele será sempre a nossa provisão, porque ele disse. Está escrito, ele é claro, não abre mão. Não é bom isso, gente? É por isso que aqueles que estão estabelecidos nessa verdade estão, como disse Jesus, na rocha inabalável, eterna. Aquela rocha que pode bater o vento, a tempestade, as situações, e a gente permanece em cima dela inabaláveis. Diga aleluia. Só tem esse lugar, o lugar de segurança é esse, o lugar da certeza, da verdade de Deus. Diga amém. Então quem anda com Deus, vou dar uma declaração aqui tremenda, hein? Quem anda com Deus na base dessa certeza, na base daquilo que já está explícito e colocado na sua palavra, não tem medo do futuro. Diga, eu não tenho medo do futuro. Diga assim, Deus está cuidando de mim hoje, vai cuidar até o final dos meus dias. Glória a Deus. Porque tem pessoas vivendo hoje já com medo do futuro. Hoje. E anos vão vivendo. Todo sentimento de medo, você sabe, não vem de Deus. Porque o medo é antagônico à crença, à fé. Fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos. Que fatos que Deus estabeleceu, eles vão se estabelecer na nossa vida. Deus tem cuidado de mim hoje. Amanhã, Augusto, quando tiver lá os 120, 30 que você tem, vai querer estar firme, rapaz. Deus vai cuidar de nós. É ou não é uma jornada de certeza? Diga aleluia. Claro que é. Mas é uma jornada que requer de mim e de você a escolha. Diga aleluia. Quem anda com Deus tem a certeza que a bondade, que o amor dele, que a compaixão dele, que todo o cuidado dele me seguirá, estará comigo até o final dos meus dias. Por onde quer que eu vá, na direção dele. Aleluia. Por onde quer que eu vá, mas na direção dele. Alinho, é aqui, agora à esquerda, direita. Vira na próxima rua. Deus está comigo. O segredo, gente, é isso, nós aprendermos a andar na linha da direção dele, sendo um povo guiado
por aquele que se colocou como o pastor, e nós somos as ovelhas, e ovelhas seguem o bom pastor. A primeira coisa que o pastor faz é cuidar das ovelhas, e se vê algum lobo, vai tomar na cabeça aquele cajado. Ainda tem gente dentro da igreja achando que o pastor tem um cajado para dar na cabeça da ovelha. Pá! Se você não sabe, o cérebro de uma ovelha é extremamente, a calota craniana é extremamente fina. Se tu der um murro na cabeça da ovelha, pum! Porque o cajado não foi feito para bater na cabeça. O cajado foi feito para dar direção. Que alguém diga amém. Mas tem gente que ainda tem essa visão de que Deus é aquele que está para acertar ele. Ih, rapaz, meu Deus, lá vem, passou perto. Ih, vem outra. Não pegou. Aí o cara sai todo preocupado com Deus, vai acertar, porque só vê Deus como um juízo. É aquele que racha o crânio. Queima! A pessoa... Se realmente Deus vivesse nessa ira que muitas vezes a gente pensa que ele vive, né? Ninguém estava de pé. Estava todo mundo consumido. Imagina. Ninguém pensou errado. Pum! Ué, foi fulminado. Mas por incrível que pareça, ainda há a apresentação desse Deus por aí, né? Que ele é juízo. E sabe qual é a conclusão da apresentação desse Deus por aí? O homem chega a uma conclusão bem clara. Não tem como agradar a Deus. Não dá para andar com ele. É a primeira conclusão. Completamente diferente dessa verdade. É obra diabólica mesmo. Para o cara concluir isso. Ora, se Deus fez o trabalho de aniquilar com a separação que havia entre ele e os homens, ele não tem prazer na minha comunhão? Por que então ele enviou o filho dele para me salvar? Já que ele é tão juízo e aniquilador, por que não acabou com a gente antes? Boa pergunta, pastor. Boa. Responde. Terceira certeza. Preste bem atenção nessa. Quanto maior for a dificuldade encontrada nessa jornada que nós temos com Deus, com certeza será maior a graça e a abundância dele de provisão ao nosso lado. Você sabe que o milagre, ele funciona na base da necessidade. E se a necessidade é grande, o milagre é grande. É sério? Não é verdade? Precisava o mar se abrir para o povo passar. Claro, não tinha onde passar. Tinha que ser um milagre grande mesmo para eles saírem e se livrarem dos inimigos. É assim que Deus trabalha. O pastor Sebastião comentou sobre isso, né? Quando é que o milagre vem? Quando ele é necessário. Fica frio. Se ele não chegou, é porque não chegou a hora. Boa! Mas na hora certa ele virá. Porque Deus não permitirá que você seja destruído, uma vez que você está andando no caminho dele. Diga amém! Gente, eu estou andando na direção dele, eu estou fazendo o que ele me pede, estou ali, Senhor, estou firme contigo, ele vai deixar eu ser destruído? Claro que não. Ele é pai, ele é o bom pastor. Ele vai cuidar de você. E no momento certo, o milagre que você espera vai acontecer. É isso que canta aí o André. É isso, gente. Quanto maior o desafio, maior será a provisão de Deus. Tenho experimentado isso na minha vida. Maior será a provisão dele. Quarta e última certeza, bem simples, nessa jornada com Deus. Você e eu, nós vamos desfrutar da palavra dele em termos de promessa, em tempos de refrigério e em tempos de luta, porque a palavra dele não muda. Mas nós vamos desfrutar. Apesar de vivermos adversidades, às vezes, que dá até nó, né, humanamente falando, Deus cumprirá a sua palavra no final dessa história. Oh, isso aqui é tremendo, gente. Que olha só, então não depende da circunstância? Não. Então não depende da muralha que é grande, que está me parando? Não. Porque você acredita na palavra dele. E a palavra dele tem promessas infalíveis. E não será essa muralha que vai impedir de você receber dele. Oh, isso me anima muito.
Diga amém. Vamos ler então 1 Reis, capítulo 8, verso 56, para a gente terminar. E diz lá assim: bendito seja o Senhor. Talvez você tenha uma tradução diferente. Bendito seja o quê? O Senhor. E cumpriu a sua... 1 Reis 8, 56. O pastor está meio de um livro aí que eu nunca li esse livro. Pois é. Diz lá: bendito seja o Senhor, e cumpriu sua promessa e deu descanso ao seu povo Israel. E diz assim na minha tradução: nenhuma só palavra falhou. Nenhuma só palavra falhou de todas as maravilhosas promessas anunciadas por meio do seu servo Moisés. Que alguém diga aleluia. Então, como disse Salomão, com certeza bem sucedem aqueles que temem a Deus. Está valendo, pastor? Está valendo. Até quando vai valer? Até o final, quando Jesus retornar a essa terra. Está valendo para todos que creem, para todos que se integram, para todos que fazem a escolha de serem guiados e dirigidos por Deus. Há um sacrifício nisso, não tenha dúvida. Mas está aí, a certeza de uma vida construída e edificada. Diga glória. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, não precisamos viver na insegurança, no medo, naquela sensação, ou de repente naquela esperança, quem sabe uma possibilidade, alguma coisa e tal. Não existe isso. Deus é certeza na nossa vida em tudo aquilo que Ele empenhou como palavra e como expressão dele. O seu caráter é inabalável sobre nós. Alguém testifica isso, que é inabalável? O perdão dele, quantas vezes ele nos perdoa, quantas forem necessárias. E outras, né? Mão dele sobre a nossa vida, é tremendo. Vamos ficar de pé.